Revela em primeira mão as imagens da execução de Vinícius Gritzbach, empresário que já estava jurado de morte pelo PCC. Você observa aí nas imagens o momento em que ele aparece de camiseta branca com uma mala e, de repente, os criminosos se aproximam e atiram. São pelo menos dois, um portando um fuzil 762 e um outro com uma metralhadora. O ataque é extremamente rápido e violento. São pelo menos 29 tiros no desembarque do Terminal 2 em Guarulhos. Repetindo a imagem agora, no momento que o empresário sai do aeroporto, ele estava voltando de uma viagem ao lado da namorada e, de repente, é atingido pelos tiros e logo na sequência os criminosos fogem. O veículo utilizado pela quadrilha foi localizado a menos de 6 quilômetros do Aeroporto Internacional de Guarulhos. Fala, pessoal, tudo bem? Dia a dia brasileiro trazendo uma notícia quentinha para vocês. Mas antes de continuar, não esquece de seguir o canal e ativar as notificações para não perder nenhuma notícia. Agora, fiquem com o vídeo. Conversar com essa testemunha, Lucas, só para a gente entender a posição em que ele estava aqui e a câmera de segurança mostra ele parado exatamente aqui naquele local. Então os tiros foram efetuados bem ali e por muito pouco essa testemunha não foi atingida também, mas um colega dele foi atingido e ele inclusive ajudou a prestar socorro para esse colega. No momento em que tudo aconteceu, o que passou pela sua cabeça, o que você ouviu? Eu tava trabalhando, tava de costa aqui, aí começou uns barulho alto. Até de começo nós achou que era fogos, não deu pra acreditar que era tiro. Aí quando eu olhei pra trás, eu só vi um cara correndo e caindo no chão, só empurrei meu colega pro lado e corremos pra dentro. Ninguém imagina uma sequência de tiros dentro do aeroporto. Não, jamais. Aí quando eu vi, já tinha um colega meu caído também, e só foi aquele corre-corre, aquela correria total lá. Desespero de todo mundo. Com certeza. E todo mundo ficou em pânico. Todo mundo, os passageiros, as mulheres funcionárias do aeroporto aqui, todo mundo em pânico. E esse colega que vai acontecer uma coisa dessa aqui no aeroporto, né? E esse colega que você cita é uma vítima grave, está internada ainda na UTI. Como que ele estava no momento em que foi socorrido? Tava do jeito que eu tava aqui, tava todo mundo de pé aqui conversando. Tava todo mundo de costa pro corrido. Aí ele foi atingido, caiu? Foi atingido, caiu, só que até então ninguém viu que ele tomou um tiro. Ele achou que ele tava tipo agachado, fugindo dos tiros, alguma coisa assim. Aí ele falou que não conseguia levantar. Aí nós foi e ajudou a socorrer ele. Nós viu que ele tinha tomado um tiro. Foi levado daqui de ambulância? Foi na ambulância. Você acompanhou ele até o hospital? Acompanhei. E como que ele deu entrada na unidade? Bem. Tipo, só tava conversando e tava com medo, mas tava bem, conversando normal. E você comentava comigo até antes, um trabalhador, né? Tava aqui ganhando... Sim. Trabalhador. 3 filhos, uma pessoa honesta. E foi atingido de graça? Sim. Saiu para trabalhar, infelizmente tá na rua, tá propícia aos riscos, né? Podia ser eu também, ou outro companheiro meu que tava comigo. Você tava bem na linha de tiro, né? Passou depois vendo a imagem na sua cabeça que poderia ser você? Passou. Tenho 2 filhos também, é complicado, né? Como que foi essa movimentação depois que tudo aconteceu? Correria, polícia? Então, porque nós socorreu ele, então eu saí daqui, não fiquei aqui, né? Foi rápido, né? Coisa de 3 minutos eu fui pro hospital com ele, passei lá, fiquei no hospital com ele, entendeu? Você tem informação sobre o estado de saúde? Não, porque a família dele não passa. Sabe que ele tá internado ainda, mas não... A família não fala nada. Tá certo, obrigado pela sua participação aqui no Brasil Urgente, Lucas. Então, este homem que acabou de conversar com exclusividade aqui com o Brasil Urgente, ele estava nesse ponto aqui, bem próximo da onde o Vinícius foi executado. E o amigo dele um pouco mais à frente ali, na porta de entrada aqui do embarque e desembarque do Aeroporto Internacional de Guarulhos. Foi uma sequência de tiros para todo lado, a gente até mostrou tiros na placa e tiros em outros pontos aqui desta área do aeroporto. Inclusive lá dentro também existem outras marcas, a gente vai entrar lá daqui a pouco para mostrar. Esse tiro na placa e o tiro que atingiu o colega dele, motorista de aplicativo, passaram a poucos metros do ponto onde ele estava. Com certeza ele poderia ter sido atingido. Não sei se ele ainda está aí perto de você, Daniel. Eu acredito que não. Mas pergunta para ele se ele percebeu a presença da namorada, porque a namorada do Vinícius, ela corre ali no momento dos tiros e ela fica parada exatamente no ponto onde ele estava antes dos disparos. Pergunta para ele se ele percebeu a presença dela, alguma... Eu acredito que não, porque ali é muita gente correndo para lá e para cá, mas eu acho que vale a pena a gente perguntar, Daniel, se ele percebeu a presença da namorada, se ele percebeu o nervosismo, com quem ela falava, coisas assim. Lucas, ele acabou de sair aqui para atender uma corrida, mas eu tinha feito essa pergunta para ele um pouco antes. E ele disse que tinha uma mulher aqui, mas que naquele momento não soube precisar se estava acompanhando o Vinícius ou não. Após isso, encontramos outra notícia que acrescenta mais informações ao caso. O ataque a tiros que matou o empresário Antônio Vinícius Lopes Gritzbach, de 38 anos, o delator do PCC,
também deixou 3 pessoas feridas no aeroporto de Guarulhos na tarde desta sexta-feira. Segundo a polícia, as vítimas não conheciam o empresário. Os feridos foram levados ao Hospital Geral de Guarulhos. Os disparos foram dados por 2 homens encapuzados e com fuzis. Após a ação, eles entraram em um Gol preto, onde o motorista os aguardava, e fugiram do local. O motorista de aplicativo foi levado para a UTI. Celso Araújo Sampaio de Moraes, de 41 anos, foi baleado nas costas. Um funcionário de uma empresa terceirizada do aeroporto também se feriu. Com ferimentos na mão direita e no ombro, William Souza Santos, de 39 anos, está em observação no hospital. Uma mulher foi atingida superficialmente no abdômen. Samara Lima de Oliveira, de 28 anos, chegou a ser levada ao hospital, mas já foi liberada. O carro usado no crime está em nome de um proprietário de São Bernardo do Campo, no ABC Paulista. O veículo foi abandonado nas imediações do aeroporto e dentro dele havia munição de fuzil e um colete à prova de balas. Após o ocorrido, o senador Sérgio Moro falou sobre o caso e aproveitou para criticar o presidente Lula. Meus amigos, infelizmente, estamos vendo uma escalada das ações do crime organizado no país. Tiroteio na entrada do aeroporto de Guarulhos, 1 morto, 3 feridos. Os fatos ainda estão vindo à tona, mas aparentemente uma ação do PCC com fuzis de alto calibre para matar uma pessoa que estaria colaborando com investigações contra essa organização criminosa. Não podemos ainda esquecer, ainda durante esse governo, um funcionário do aeroporto de Guarulhos corajosamente interceptou 2 malas carregadas de cocaína e, por conta dessa ação corajosa, foi assassinado por essa organização criminosa. Quem controla o aeroporto? É o governo federal ou essa organização criminosa? Está na hora do governo Lula tomar ações efetivas contra o crime organizado. Passa pelo endurecimento da lei penal, da lei processual penal, de colocar a Polícia Federal focalizada em fazer forças-tarefas para desmantelar esses grupos criminosos, prender os envolvidos e confiscar o seu patrimônio. Durante a minha gestão no Ministério da Justiça, nós fomos para cima do crime organizado. É isso que tem que ser feito. Essa PEC da segurança pública é apenas aí uma cortina de fumaça e que não resolve o problema. Como senador, vou apresentar um requerimento de convocação e convite ao ministro da Justiça para que ele fale na Comissão de Segurança Pública do Senado e explique as ações que o governo federal tem tomado contra o crime organizado. Vamos cobrar ações efetivas desse governo Lula contra a criminalidade. Não podemos deixar o crime tomar conta do nosso país. Quem era Vinícius Gritzbach e como ele tinha informações sobre o PCC. O empresário Antônio Vinícius Lopes Gritzbach foi morto a tiros no Aeroporto Internacional de Guarulhos, na Grande São Paulo, nesta sexta-feira, 8. Ele foi executado no Terminal 2 de voos domésticos por volta das 16h10. Vinícius foi apontado como delator de uma investigação sobre lavagem de dinheiro do primeiro comando da capital, PCC. Há relatos de que havia um prêmio de R$3 milhões pela sua morte. Segundo informações do Estadão, Gritzbach fechou um acordo de delação premiada, homologado pela Justiça em abril. Ele negociava com o Ministério Público de São Paulo há pelo menos 2 anos e já havia prestado 6 depoimentos. Na delação, ele falou sobre o envolvimento do PCC com o futebol e o mercado imobiliário. A investigação sobre a morte dele ficará a cargo do Departamento Estadual de Homicídios e Proteção à Pessoa, DHPP. Ao Terra, a Secretaria de Segurança Pública, SSP, confirmou o homicídio e que as circunstâncias estão sendo investigadas. 2 suspeitos já foram detidos, mas a ligação com o atentado ainda é apurada pela polícia. Entre os bandidos, dizia-se que havia um prêmio de R$3 milhões pela cabeça do delator. O empresário voltava de viagem com a namorada quando foi alvejado, mas não há informações sobre se a mulher foi ferida. 3 seguranças aguardavam o casal no aeroporto, que seriam policiais militares que faziam bico como seguranças do delator. Na delação, Gritzbach falou sobre o envolvimento do PCC, a maior organização criminosa do país, com o futebol
e o mercado imobiliário. Ele também deu informações sobre os assassinatos de líderes da facção, como Cara Preta e Django, mencionando a corrupção policial e suspeita de pagamento de propina na investigação da morte de Cara Preta. Conforme o portal Metrópolis, em dezembro de 2023, Vinícius havia sido alvo de um suposto atentado na sacada do apartamento em que morava na zona leste da capital paulista. Segundo o MP, ele teria mandado matar 2 integrantes do PCC, Anselmo Bechelli Santa Fausta, conhecido como Cara Preta, e Antônio Corona Neto, o sem sangue, motorista de Anselmo. Ele negava envolvimento com as mortes. Vinícius ficou preso até 7 de junho de 2023, quando ganhou liberdade condicional e passou a usar tornozeleira eletrônica. Em junho deste ano, a polícia foi mobilizada para atender a um suposto sequestro do empresário. O DHPP foi acionado após a esposa de Vinícius e os 2 seguranças dele ligarem para o advogado de defesa, informando que houve uma movimentação suspeita de um carro para outro. Ao dar seu depoimento, Gritzbach demonstrou nervosismo. O teor do depoimento não foi revelado e o caso segue sendo investigado. Gritzbach atuou na Porte Engenharia e Urbanismo como corretor de imóveis entre 2014 e 2018, de acordo com a empresa. Ele afirmou ter conhecido membros da facção criminosa devido ao trabalho, por meio de um corretor de imóveis. A Porte é investigada pelo Ministério Público Estadual, MPE, por suspeita de ter vendido mais de uma dezena de imóveis para traficantes de drogas, segundo a delação. Gritzbach também afirmou que executivos da construtora sabiam do pagamento de imóveis em dinheiro em espécie e também de registros de bens, cujo nome do verdadeiro proprietário ficava oculto, segundo o Estadão. A reportagem A Porte diz que não é investigada pelo Ministério Público. A Porte jamais tolerou qualquer atividade ilícita de qualquer colaborador e se dispôs a oferecer auxílio documental às autoridades competentes sobre as ações do ex-corretor no período em que atuou na empresa, informou em nota. Por enquanto, essas são as informações atualizadas sobre o caso. Mas o que você acha disso tudo? O PCC calou Gritzbach antes que ele falasse mais alguma coisa que os comprometesse? Como a polícia está lidando com essa situação? Deixe a sua opinião aqui nos comentários. Compartilhe esse vídeo para alguém que vá gostar. E se você gostou, deixa o like e se inscreve no canal para não perder nenhuma notícia. Até a próxima com mais um vídeo.